Tudo começou em 1966, quando Steve Wozniak desenvolveu uma máquina. Steve Jobs, que era amigo de Wozniak desde o ensino médio, ficou deslumbrado. Jobs, que tinha uma visão no futuro, insistiu para que Wozniak vendesse sua máquina. Isso fez com que no dia 1º de abril nascesse a Apple Computer, e a máquina de Wozniak acabou se tornando o Apple I. As pessoas não levaram o Apple I seriamente, e a Apple não obteve sucesso até 1977, quando o Apple II foi anunciado no evento de venda de computadores. O Apple II foi o primeiro computador pessoal que vinha num case de plástico, e seu monitor incluía cores gráficas. Era uma máquina que se destacava diante das outras. Graças ao Apple II, a empresa conseguiu crescer. No ano de 1978, conseguiu aumentar ainda mais seu crescimento, com a introdução do Apple Disk II, o driver de disquete mais barato da época. Em 1980, quando a Apple III foi introduzida no mercado de eletrônicos, a Apple já empregava milhares de funcionários. As vendas aumentaram e o mercado se expandiu, fazendo com que a empresa começasse a vender computadores no exterior. No entanto, em 1981, as coisas se tornaram complicadas. O mercado saturado fez com que fosse mais difícil vender computadores, e em fevereiro deste ano, a empresa teve que demitir 44 funcionários. Como se já não bastasse, Wozniak se machucou em um acidente de avião, o que fez com que Jobs se tornasse o moderador da Apple. Jobs assumiu o posto de gerente do projeto Lisa, porém mostrou-se ser um precário gerente, fazendo com que fosse retirado do projeto. Jobs começou a se dedicar ao Macintosh, e no dia 22 de janeiro de 1984, durante o terceiro quarto do tempo de um jogo de Super Bowl, a Apple fez um comercial de 60 segundos, introduzindo o Macintosh. No início, ele vendeu muito bem, porém, próximo ao Natal de 1984, as pessoas procuravam um equipamento com mais espaço interno de HD e mais memória RAM, o que fez com que as vendas caíssem muito. Em 1981, a IBM colocou à venda seu primeiro PC. O PC rapidamente começou a dominar o mercado. O time de Jobs deveria ser muito rápido para conseguir competir com o computador pessoal da IBM no mercado de computadores pessoais. Jobs percebeu que a Apple se tornou uma empresa grande e que ele não era a pessoa correta para tal trabalho. Em 1983, Jobs começa a avisar John Sculley, então presidente da Pepsi Cola. Em abril, Sculley se torna CEO da Apple. Jobs acreditava que Sculley iria ajudar a Apple a crescer. No começo de 1985, Jobs e John Sculley começaram a entrar em conflito. Por causa da queda nas vendas do Macintosh e a descontentação de Sculley em relação ao estilo de gestão de Steve, no mês de maio, Jobs é demitido. Após a saída de Jobs, a Apple entrou em crise, graças a um grande concorrente, a Microsoft. Sculley e Bill Gates, fundador da Microsoft, estavam numa guerra, sendo que Bill Gates se sobressaiu. O que salvou a Apple do abismo foi a introdução do LaserWriter, a primeira impressora laser da Apple, e o PageMaker, um dos primeiros programas de publicidade. Em 1987, a Apple introduziu o Mac II. Este foi um sucesso, exportando aproximadamente 50 mil Macs por mês. Tudo indicava que a Apple iria virar o jogo contra a Microsoft. No entanto, em 1990, a Microsoft lançou o Windows 3.0, que podia praticamente rodar em qualquer PC do mundo. A Apple estava em apuros. Para fugir dessa realidade, em 1991, a Apple lança os PowerBooks. No entanto, o fracasso de vendas do computador Newton, uma outra linha de computadores, fez com que Sculley perdesse interesse nas operações da Apple. Michael Spindler se torna o novo CEO. Em 1994, a Apple anuncia a Power Mac Family, os primeiros Macs baseados no chip PowerPC, processador extremamente rápido desenvolvido pela Motorola e IBM, para competir com os processadores da Intel. Em 1996, devido ao fracasso de vendas de computadores de baixo custo da Apple, Gil Amelio vira o novo CEO da empresa. Em 1997, devido ao seu fracasso de reerguer a Apple, Gil Amelio foi resignado.
Neste mesmo ano, houve a volta do Steve Jobs como um CEO temporário. Steve Jobs, ao voltar à empresa, fez várias mudanças na Apple, como contratar o Larry Ellison, CEO da Oracle, fazer uma aliança à Microsoft, que em troca de 150 milhões de dólares em ações da Apple, teria 5 anos de patentes compartilhadas. Outro problema que a Apple tinha eram os clones da Mac. Assim, Jobs comprou a Power Computing e as licenças da macOS da Motorola e da IBM. Deste modo, ainda no final de 97, lançou duas novas máquinas, o Power Mac G3 e o PowerBook G3. A empresa voltou a faturar milhões de dólares em 1998. Voltada para o mercado de baixo custo, lança os produtos iMac, que foram um tremendo sucesso. Em 1999, lança o iBook, nos mesmos moldes do iMac, e para os profissionais, o Power Mac G4. No ano de 2000, Steve Jobs não é mais apenas um temporário, e sim o CEO da Apple. No entanto, no segundo semestre desse ano, a empresa não conseguiu vender muito bem, sendo o Power Mac G4 Cube um fracasso, devido a ter apenas um driver de leitor de DVD, ao invés de gravador de CDs. No ano seguinte, a companhia anuncia uma nova linha de Power Macs, com um driver denominado Super Drivers, sendo que ele poderia ler e gravar CDs e DVDs. Ainda anunciou o iDVD e o iTunes, que fazia com que o usuário pudesse escutar músicas em MP3 e gravá-las. Nesse mesmo ano, a Apple anuncia o seu primeiro produto que não é um computador, o iPod. Em 2003, o iPod começa a deslanchar. Em abril deste ano, a Apple anuncia o iTunes Music Store, que vendia músicas avulsas por apenas 99 cents cada, sendo que elas podiam ser escutadas apenas em produtos da Apple, como Macs e iPods. No primeiro ano, a iTunes Music Store vendeu mais de 70 milhões de músicas, e até junho de 2004, esse número cresceu para 100 milhões. A iTunes Music Store tinha 70% do mercado de downloads legais de música. Assim, o iPod deu a posição de monopólio à Apple pela primeira vez. Em 2005, Jobs anuncia que a Apple faria seus Macs baseados na tecnologia da Intel. Assim, em 2006, lança o Mac Pro, o MacBook e o MacBook Pro, sendo que a empresa também adicionou o Boot Camp para ajudar os usuários a instalar o Windows XP e o Windows Vista nos seus Macs, junto com o Mac OS X. Em 2007, Jobs mudou o nome de Apple Computer Inc. para Apple Inc., sendo que computadores não seriam mais o foco da empresa, anunciando também o iPhone e a Apple TV. Em julho de 2008, a Apple lançou a App Store, uma loja para vendas de aplicativos de terceiros para iPhone e iPod Touch. Em um mês, a loja vendeu 60 milhões de aplicativos e registrou uma média diária de $1 milhão. Em 2010, a Apple lançou o iPad, um tablet com o mesmo sistema operacional do iPhone, assim com a mesma compatibilidade para aplicativos. No primeiro dia, os tablets da Apple, só nos Estados Unidos, venderam 300 mil unidades, e na primeira semana, 500 mil unidades. Nesse mesmo ano, a Apple tem o valor das suas ações maiores que o da Microsoft. Em agosto de 2001, Steve Jobs se afasta do cargo de CEO devido a problemas de saúde, deixando Tim Cook no seu lugar. Em outubro desse mesmo ano, há o anúncio do iPhone 4S. Tempos depois, Steve Jobs falece, devido a um câncer pancreático. No ano de 2012, a Samsung lidera as vendas de smartphone, deixando em segundo lugar a Apple. Em 2013, a Apple lança o iPhone 5S e o iPhone 5C, o primeiro sendo o top de linha e o segundo com especificações parecidas com o modelo anterior, o iPhone 5, no entanto, feito com um material mais barato, assim diminuindo o custo para o cliente. Hoje em dia, a Apple Inc. está avaliada em 483 bilhões de dólares, e segundo a Forbes, é a marca mais valiosa do mundo. Seu plano para o futuro é expandir suas vendas para países emergentes, tais como a China, Rússia, Brasil, Índia, Malásia, Indonésia, Tailândia e as Filipinas.